Fala, meus amigos! Estou de volta depois de um longo tempo e dessa vez para falar de alguns animes dessa temporada, o que inclui Frieren e também sobre alguns detalhes extras sobre o canal. Então, se você quiser saber de alguns animes que eu tô gostando muito nessa temporada e saber algumas coisas sobre live e outros assuntos do canal, vem comigo e bora lá! Então, galera, esse vídeo é o primeiro de uma série que eu vou estar comentando os principais animes da temporada e aqueles que estão mais me agradando. Então, nesse vídeo eu vou começar a fazer essa resenha dos animes mais interessantes e, obviamente, eu vou começar com ele, Sousou no Frieren, o anime mais querido aqui do canal. E vale muito a pena começar com Sousou no Frieren, porque além da qualidade indiscutível do material, ele teve uma estreia muito boa e muito acima do que muita gente esperava. Porque é bem verdade que o estúdio não mudou, grande parte da equipe que cuidou da primeira temporada de Sousou no Frieren não mudou, mas tiveram algumas mudanças. E isso começou a preocupar muita gente, porque começaram a falar, olha, o anime é o mesmo, o material é o mesmo, mas eu acho que a qualidade, o empenho não vai ser a mesma coisa da primeira temporada, mesmo porque a primeira temporada é aquela que dá a impressão inicial, que eles jogam a melhor qualidade possível, então não vão fazer a mesma coisa, a mesma qualidade na segunda temporada. E para surpresa de muita gente que acreditava nisso, sim, a segunda temporada começou com a mesma qualidade que a primeira terminou, e assim, a qualidade tá indiscutível. Tanto na parte visual como auditiva, a trilha sonora tá perfeita. Tá lindo visualmente e eles estão com aquele zelo, aquele cuidado pela obra que era característica da primeira temporada, porque eles colocavam cenas extras, aumentavam algumas cenas, e foi exatamente isso que eles fizeram nesse primeiro episódio. Você pode ver que no mangá, inclusive, eu não vou narrar o episódio porque eu tenho um vídeo aqui no canal contando essa história, só que pelo mangá. Então, se você quiser, é só encontrar esse vídeo e curtir a série. Mas agora, voltando ao episódio, vocês vão lembrar da cena que era um flashback do passado da Frieren, né, que ela tava com o grupo do herói, lutando meio que contra um dragão enorme que tinha lá. Que foi o momento da fuga deles, que eles não estavam conseguindo lutar contra aquele monstro e resolveram fugir. Então, assim, aquela cena, a batalha, foi curta, mas como que eles mostraram a movimentação do Himmel desviando dos golpes, sabe? A Frieren ferida, o Einstein pegando aquela pedra enorme e depois levando uma porrada do dragão. Tipo, tudo aquilo foi uma ampliação do mangá. Não tem essa cena, essa série de cenas no mangá. Então, assim, eles trabalharam muito bem em cada cena. A parte emocional tá impecável, né? Ela continua com aquele mesmo peso, aquela mesma característica bela e ao mesmo tempo um pouco triste de Frieren, porque ele sempre teve essa característica de você olha as lições do grupo do herói e você fala, que bonito, mas ao mesmo tempo você fica com um sentimento meio triste porque você queria acompanhar a história dos heróis. Esse dilema é meio que o espírito de Sousou no Frieren e eles mantêm tudo com perfeição nessa temporada. E além disso, eles fizeram todo um trabalho muito bem feito para dar mais espaço para as obras ou para os momentos mais importantes. Você pode ver que a primeira parte, o primeiro capítulo adaptado, que foi aquele da pedra, ocupou muito mais tempo do que a segunda parte, que é quando eles encontram o Wirbel e que o Wirbel tenta falar pro Stark com ele lá pro norte. Vocês viram que a forma que foi redimensionado foi tudo muito bem trabalhado. E isso é muito importante porque mostra que a equipe tá com o mesmo zelo e a mesma vontade de fazer uma super obra que fizeram na primeira temporada. Então isso é muito bom. E se eu fosse dizer alguma coisa que é triste nessa temporada, que não tá boa nessa temporada de Sousou no Frieren, são os números de episódios, né? Infelizmente vão ser até onde se sabe apenas 10 episódios. E já que Frieren adapta normalmente 2 capítulos por episódio, não vai chegar em Eldorado, vai parar logo na porta de Eldorado ou faltando um episódio para entrar propriamente na saga. O que é uma pena, né? E eu inclusive falava que seria uma mancada, que seria uma bola fora você fazer isso. Você adaptar uma temporada de 10, 12 episódios e deixar Eldorado de fora. Porque essa parte do mangá, que vai ser adaptado nesses 10 episódios, é meio que uma parte intermediária que
descansa o leitor daquela tensão do teste de mago de primeira classe antes de começar uma nova tensão que é Eldorado. Então é um momento mais calmo, mais relax, sem tanta coisa assim, tipo envolvente, sem tanta coisa... aquela que chama atenção, sabe? Aquelas coisas mais marcantes. Exceto, obviamente, tem um ponto ou outro, como a saga do Revolt, ali no meio, que vai ser bem interessante. Mas, fora isso, não tem tanta coisa. Então, o ideal seria fazer uma outra temporada longa para pegar Eldorado. Só que, pelo que eles disseram, eles não querem fazer isso agora, porque o mangá entrou num hiato muito longo, e se eles adaptarem Eldorado, eles têm medo de que daqui a pouco não tenha mais material para adaptar. Entende? E aí eles ficaram com medo e falaram, não, vamos fazer só 10 episódios, muito caprichados, e é isso. Mas eu ainda, embora não seja muito prudente, eu ainda mantenho uma esperança deles falarem no final da temporada que isso é uma split core. É a primeira parte, e que em julho desse ano teremos a segunda parte que vai pegar toda a parte de Eldorado. Eu adoraria que fosse isso. Não acho que é, mas eu adoraria. Então, pra mim, esse é o único problema. Mas fora isso, tá tudo muito bom. E vamos então agora para o segundo anime, que é o Yusha Kei. E esse anime conta uma história que de início é bem básica. Basicamente o mundo tem um monte de demônios, uma galera que luta contra os demônios e tem os heróis. Só que os heróis lá não são como a gente tá acostumado, que são aqueles heróis, os caras que são bem vistos, admirados, etc. Nada disso. Lá, heróis normalmente são pessoas que são sentenciadas a uma punição terrível, a pior das punições, que é virar um herói. Então eles são mandados pra frentes de batalha, pra lugares horríveis e tem uma vida muito ruim. Basicamente ninguém gosta deles também. Então não tem nada de heróico e de belo. O nome é só porque alguém escolheu botar o nome deles de herói. Mas não tem nada de grato e nada de bonito. E a história acompanha um protagonista que é um desses heróis que tem um passado muito triste, muito tenso, que envolve uns deuses que tem lá também, no caso umas deusazinhas pequenininhas, como essa menina da tela aí, que é a deusa que tá com ele agora. E por causa desse passado muito terrível, que aprontaram uma coisa muito feia com esse cara, ele jurou vingança. Só que até aí não tem realmente nada de muito novo. Só que a parte que começa a ficar legal é exatamente esse ponto da vingança dele. Porque eu tenho uma birra muito grande com animes de vingança. Porque é sempre uma vingança boba, pueril, infantil, que dá até raiva. O cara tem um grupo de humanos que apronta uma coisa com ele, logo ele julga que toda a humanidade é ruim e ele quer matar todo mundo do reino. É sempre uma vingança tapada, caricata, sabe, dicotômica, terrível, que nem essas. Só que essa não. Ele não é um cara que quer matar todo mundo, ele tá trabalhando pelo bem de todo mundo, apesar de tudo. O que ele quer é a vingança contra as pessoas que aprontaram com ele. Porque algumas pessoas aprontaram a baita de uma sacanagem com ele e injustamente ele virou um herói e tá sofrendo horrores. Então a vingança dele é pontual, como qualquer pessoa sã planeja, né, quando ela quer se vingar. Então isso já mostrou que não é um anime bobão pra gente bobona. E também o anime explica que esses heróis, eles podem ser revividos, então eles morrem e voltam. E isso de início me soou mal, porque eu falei, pronto, agora o cara nem valoriza a vida dele, o que é um saco. Só que depois eles colocaram uma outra coisa muito legal, que é quando eles morrem e voltam, eles perdem parte da humanidade, da memória, das emoções, até o momento que eles viram umas bestas, uns seres quase incontroláveis e sem nenhum motivo de viver, sem nenhuma lembrança, sem nenhuma personalidade, nada. E como ele tem uma vingança pra fazer, ele não pode morrer. Ele quer ficar vivo o máximo possível, mesmo estando em ambientes infernais, pra poder executar a vingança dele. O que deixa toda essa pegada do anime muito mais madura e muito mais interessante. E além disso, a animação está muito boa, as lutas são muito bem elaboradas, os personagens que apareceram até agora, incluindo a deusa, o protagonista, um amigo do protagonista que vive fugindo de todas as encrencas e também uma líder dos cavaleiros lá, todos esses personagens até agora são muito carismáticos à sua maneira. A forma que a obra está contando também está interessante, o passado dele é muito legal, então a obra está interessante. O que falta até agora para essa obra, para ela ficar de um nível acima, é justificar melhor o porquê que criaram esses heróis. Porque, pelo que eu percebi, eles são muito fortes, muito mais fortes que exércitos inteiros. Porque o exército, aquela garota inteira lá, não estava conseguindo matar aqueles demônios e ele matou um monte. Então ele tem poder de um exército inteiro. Pra você criar um ser desse, que pode nutrir raiva de você, sem uma forma
clara de conter, tem que ter um motivo muito forte. Ou a sociedade humana tá colapsando, tá à beira da ruína, ou eles têm uma forma de conter esses heróis e eles não contaram. Porque ninguém faria isso. Ninguém cria um inimigo, uma máquina autônoma, que seria ele, né? Que é mais forte do que o inimigo, mas que pode atacar a qualquer momento. Isso não faria sentido. Então, o negócio que falta ainda é justificar isso, é explicar o porquê que eles criaram esses heróis. De onde que eles vieram? Qual é a origem de tudo isso? Então, quando eles explicarem isso, a gente vai poder dizer se foi muito bom, se o anime é muito bom, ou se é um anime bom com algumas falhas. Beleza? Mas agora vamos para o terceiro anime, que é Shibou Yugi. Esse anime conta a história de um mundo... Não conta a história de mundo nenhum, ele só conta a história de um jogo. Sim, basicamente existe um mundo que ninguém sabe o que é, que ninguém falou nada sobre ele, e as pessoas desse mundo, que eu acredito que seja igual ao nosso, para não ter nenhum detalhe, essas pessoas desse mundo vão para um jogo, que é um jogo muito realista, e elas têm que viver aquele jogo, vencer o jogo e sobreviver. E o mais estranho é que quem morre naquele jogo morre na vida real. Então parece que a pessoa é meio que teletransportada para o jogo ou algo assim. E também esse jogo é meio que televisionado. As pessoas assistem o jogo e tudo mais e... Enfim, é um grande espetáculo. E você acompanha essa protagonista que vai aparecer aqui na tela durante os jogos dela. E uma coisa interessante para saber também é que os jogos são sempre um monte de garotas. Eu não sei por que só tem garoto no jogo. Não faço a menor ideia. Deve ter alguma explicação mais pra frente do porquê. Eu espero, pelo menos. Mas... as garotas não se repetem, porque ela, que é a protagonista, ela entra no jogo, tem um monte de gente ali, umas garotas lá que vão jogar com ela, pra completar aquela fase, e no jogo seguinte, são todas diferentes. Aí eu não sei se vai ter um reencontro com as que sobreviveram depois, isso eu não sei. Mas a ideia é essa. Então, normalmente são sempre um bando de gurias que morre metade, outra parte sobrevive. E esse é um ponto importante, porque o jogo não é aqueles joguinhos meio que no game, no life, sabe? Não é esse tipo de joguinho ou tipo de Classroom. É jogo de vida ou morte. Então, é extremamente brutal, extremamente sádico em grande parte da obra. E isso é importante saber porque você não vai ver coisa bonita nesse anime. Apesar do visual ser lindo, o anime mesmo não é uma coisa muito bonita. E ele também não é pra todo mundo. Muita gente não vai gostar, principalmente por um ponto, que ele começa muito lento. Todo início de episódio, 4 ou 5 minutos, vão ser meio que pra te acalmar. Eles vão começar com uma música ambiente baixa, mostrando rua, mostrando lugar escuro. Aí depois vai mostrar ela acordando dentro do jogo, olhando o cenário. E tudo isso é pra te acalmar, é pra te colocar no hype do anime. É tipo quando você vai meditar e a pessoa fala, antes de meditar, você respira. Faz respiração, se acalma, senão não vai dar certo. O anime, ele pega exatamente essa estratégia. Então ele fala, olha, 4 minutinhos só pra você entrar no clima do anime. E depois que você entra no clima, ela vai até as outras garotas que vão jogar com ela, começa a se apresentar, você começa a conhecer as habilidades de cada uma, o que cada uma tem de diferencial, qual a personalidade delas pro jogo. E aí elas vão pro jogo, e o jogo normalmente é brutal, morre muita gente, e tem umas dinâmicas que são muito interessantes. Então, se você não liga pra um anime que a principal característica dele é passar uma emoção, e a emoção é meio down, é meio baixa, é meio calma, e ao mesmo tempo brutal, esse anime vai cair como uma luva. Mas se você gosta de ação frenética, de muita coisa acontecendo, esse anime não é pra você. Mas a qualidade dele é fantástica, e inclusive pela protagonista, porque ela te surpreende demais. Porque logo de início ela parece meio fria, mas ela fala que prefere trabalhar em equipe, que prefere que ninguém morra, então ela mostra um lado legal. E aí durante o primeiro episódio vai mostrando um lado bacana dela, que na hora que tinha um elevador, que o jogo era assim, olha, você entra no elevador e o elevador só vai descer se tiver até tantos quilos. Só que as pessoas que estavam vivas, elas somavam muito mais do que isso. Então todo mundo teve que decepar um membro próprio, cada um teve que arrancar um membro seu para entrar no elevador e poder bater o peso certinho e elas descerem. E ela defendeu que ninguém morresse, que todo mundo cortasse um membro, que era melhor do que matar alguém. Você fala, olha que protagonista bacana, tal. E no final, essa garota que ia morrer, que ela salvou, chega num outro ponto que o jogo só pode passar 3. Ela vai, vira e mata a garota sem o menor problema. Ela mata, executa a pessoa assim, tipo, dane-se. Aí você fala, peraí, ela é mais pragmática do que parece. Ela é aquele tipo, olha, não mato ninguém, não faço nada de errado por prazer. Agora, se precisar, meu amigo, eu não penso 2 vezes.
Cara, eu achei esse primeiro episódio muito louco e o segundo episódio começou um novo jogo, mas não terminou. Então essa é a pegada do jogo. E é bem legal, vale bastante a pena dar uma chance, a menos que você não goste de nada parado e queira ação o tempo inteiro. Aí você não vai gostar muito. E se eu fosse falar alguma coisa que não me agradou tanto nesse anime, é que alguns jogos, alguns momentos, são meio estranhos, meio forçados. Por exemplo, essa de só podem passar 3. Foi uma coisa meio preguiçosa pra ter que matar alguém, né? Então eu achei que poderia ter sido mais criativo nesse ponto. Mas o ponto que me incomodou um pouquinho mais é que não tem sangue. Quando a pessoa tá no jogo e ela tem um corte, ela perde um membro, alguma coisa, sai tipo uma espuma branca. Aí eles justificaram no anime. Eles falaram, não é que isso é uma censura, tal, não é isso. É porque a protagonista explicou que pra não ficar uma coisa muito sanguinária na televisão ou pra aquele grupo de pessoas que tá assistindo, eles fizeram isso no jogo e botaram espuma no lugar de sangue. O que eu achei uma explicação um tanto ruim. Por quê? O cara não liga de ver gente se mutilando, gente morrendo, tá tudo bem. Agora ver uma coisa vermelha saindo de dentro da pessoa, aí não, aí é pesado demais. Aí fere minha sensibilidade. Porra, isso não faz o menor sentido, não é verdade? E também fica meio artificial, a pessoa arranca o braço e puf, uma espuminha caindo assim, branca, tipo... Quê? Não faz muito sentido, acho que seria muito mais legal se tivesse meio... tipo, eles encarnassem o gore mesmo, e bota sangue pra todo lado e que se dane. Mas foi uma opção. Isso pra mim não é muito legal, mas não estraga a graça da obra. Então, se você gostar desse tipo de anime, vale a pena dar uma conferida, beleza? Então é isso, galera, o que eu queria falar dos animes era isso, desses 3 primeiros animes. Eu espero voltar com mais vídeos e contar mais sobre outros animes da temporada, outras indicações e tudo mais. Mas assim, galera, não está fácil. Agora eu vou falar um pouquinho do canal, porque eu tô há muito tempo sem gravar. E é porque eu realmente tô muito sem tempo. Tá muito difícil, eu e o Osvaldo quase acabamos com o canal inúmeras vezes, mas estamos tentando arranjar formas sempre mais tranquilas de manter o canal. Espero que tenha alguém aqui ainda me vendo, que alguém veja esse vídeo, porque faz muito tempo realmente que eu não gravo. Mas é isso, a gente tá vendo ainda o que a gente vai fazer, como que a gente vai conseguir manter o canal, se vai ser um vídeo por semana, um vídeo cada 2 semanas, ou sei lá o que, lives, qual série que a gente vai manter, o que a gente não vai conseguir manter mais. Então a gente vai atualizando aos poucos vocês aqui no canal, que agora eu vou voltar pelo menos a postar algo na comunidade de vez em quando, interagir um pouquinho mais com vocês de novo, pra voltar ao ritmo, senão eu mesmo acabo esquecendo, acabo sendo engolido pelo tempo, pela vida, e aí você já sabe, né, esse é nunca que volta. Eu tô pra voltar com esse canal desde dezembro, né, Osvaldo, que a gente tá combinando desde dezembro, só que, vamos marcar um dia pra voltar em dezembro? Vamos, e nunca marca. Aí passa dezembro, chega janeiro, tava passando janeiro e a gente não começava. E é isso, então também, galera, eu queria dizer que eu vou tentar gravar uma live pra falar com o pessoal de novo. Gravar uma live não, fazer uma live de novo pra falar com vocês, com a galera que é mais assídua aqui do canal, que tá sempre aqui. E eu vou marcar provavelmente pra, sem ser a sexta agora, dia não sei o que, para outra sexta, que é o dia também não sei o que. Tá? O Osvaldo coloca aqui na tela qualquer coisa o dia certinho. Mas então fiquem de olho, que se eu não conseguir gravar mais vídeo até lá, fiquem de olho na aba comunidade. Vou voltar a movimentar, fazer umas postagens pra live, inclusive, daquele joguinho de escolha um aliado seu. Então fiquem de olho na aba comunidade. E é isso, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live. Valeu!